segundo ano, tudo bem? Como vão? Lembrando, sexta-feira, nosso drive-thru, a partir das 16h30, às 4h30 da tarde, ok? Passa lá, mandar um beijinho pra gente, tá bom? Vamos começar a nossa aula de hoje? Hoje, mais uma vez, teremos português. Então, vamos começar com a chamada, ok? Brian, Luiz, Melissa, Miguel, Sofia e Tobias. Vamos lá? Prestem atenção nos sons das letras G, Go, Gu, G, Gi. Agora vamos acrescentar a letra U. Então vai ser G, Gi, Gua, Ge, Gi, Go. Conseguem ouvir e diferenciar? Prestem atenção no som, ok? Vamos lá. Ok, vamos lá? Página 34 de Língua Portuguesa. Sons representados pelas letras G e G. Letra G e G. É o mesmo G, apenas acrescenta a letra U e automaticamente o som dele muda. Vamos ver? Vamos ver as imagens? A primeira imagem é um pinguim. Na verdade, são vários pinguins. Então, olha só. Pinguins. Percebe que aumentou, que não é pinguim? Se fosse pinguim, pinguim, aí eu escreveria com GI, né? Então, ó, pinguim, guim. Eu escuto o som do G, U e mais o I, ok? Vamos lá, continuando. Iguana. Olha só, iguana. Conseguimos ouvir o som das 3 sílabas, das 3 letrinhas, ok? Guan. Guepardo. Esse bichinho do meio que parece uma onça, não é uma onça, é um guepardo. Já, se eu escrever sem o U, vai ficar um gepardo. Entenderam a diferença? Gepardo, guepardo. Águia. Se eu não colocar o U, ágia. Águia. Compreenderam? E por último temos um bicho preguiça. Bicho preguiça. É muito importante vocês prestarem atenção no som da palavra. Por isso é legal vocês falarem devagar e ouvindo bem, tá? Marque um X diante das palavras em que o U é pronunciado. Nem sempre a gente escuta o som do U. Muitas palavras. Não é o caso aqui do G. Então, marque o som quando a gente ouve o som do U. Vamos ver. Águia. Você ouviu o U? Águia. Não. Você ouviu um som diferente de Gui. Mas você não ouviu o U. Olha só. Pinguim. Agora eu escutei o U. Sim ou não? Sim. Iguana. Escutei o U de novo. Guepardo. Tem um som diferente de gepardo, mas eu não ouço o U, ó. Guepardo. Bicho preguiça. O som é diferente, porém eu não escuto nitidamente a letra U. Então, o X vai só no pinguim, pinguins e iguana. Ok? Viramos o livro, página 35. Leia as palavras com G e G e pinte-as de acordo com as seguintes legendas. Palavras com G, palavras com G, laranja. Palavras com G, verde. Dengue,
gemada, caranguejo, gelado, foguete. Onde tem G, laranja. Onde tem G, verde. Podem pintar. Forme palavras organizando as sílabas. Escreva-as na linha ao lado. As sílabas estão embaralhadas. Vocês que vão formar, ok? Tem uma sequência delas. Podem fazer. Escolha 2 palavras dessa atividade e escreva uma frase com elas. 2 palavras daqui onde você formou e faça uma frase com elas. Aqui nesse último espacinho aqui da folha de baixo, tá? Complete as frases com a palavra do quadro que dá sentido a cada uma delas. Girassol, girafa, guitarra, Guilherme, águia. Olha quantas palavras com G e com G. Quando o nasceu foi uma alegria. A velocidade da é impressionante. O pescoço da é muito comprido. Hoje é abril quando o sol nasceu. O som da é agradável. Complete. Leia estas palavras. Vamos ver. Morango, pêssego, pitanga, manga e figo. Agora escreva o nome das frutas no diminutivo. Lembra do diminutivo? Sim, quando é alguma coisa pequena. Morango, moranguinho. Pêssego, pesseguinho. Pitanga, pitanguinha. Manga, manguinha. Figo, figuinho. Em todas elas vamos ter o gui. Lembra do gui? G-U-I. Dê sentido às frases, completando os espaços com o diminutivo das palavras destacadas. Lembre-se de utilizar o ponto final. Olha lá, não foi um grande jogo, foi um... O que está em destaque? A letrinha que está mais escurinha, em negrito. No caso aqui, ó, o jogo. Não foi um grande jogo, foi um joguinho, ponto final. Não esqueça do ponto final. Não foi um grande fogo, foi um foguinho, ponto final. O frango não era grande, era um franguinho, ponto final. O lago não era grande, era um laguinho, ponto final. Viramos mais um pouquinho. Número 8. Organize as sílabas para descobrir o nome dos animais, depois escreva-os. Então, mais uma vez, está embaralhado. Vocês é quem vão desembaralhar e ver o nome que vai dar, ok? GG, jegue. E vou deixar para vocês fazerem, tá bom? Tem 5 bichinhos. Vamos lá no ditado das palavras? Presta bem atenção na pronúncia, tá? Garota. Gelo. Gerente. Pinguim. Guitarra. Entenderam? Forte. Guerreiro. De novo. Ok? Vamos só essas. Agora, número 10. Quais dessas palavras você teve dificuldade para escrever?
Bota aqui no número 10 para Pro, se você teve dificuldade de alguma, tá bom? Se você teve dificuldade, nós vamos trabalhar um pouco mais nelas, ok? Então, é importante que vocês coloquem. 11. Complete as palavras com as letras do quadro. Depois, circule as sílabas formadas com elas, G e G. Vocês vão completar, ou vai ser com G, ou vai ser com G, ok? Então, tá lá. Girafa, gibi, geleia, gato, fogueira, guitarra. Presta atenção, observa bastante o som, tá bom? Ok, vamos lá? Página 34 de Língua Portuguesa. Sons representados pelas letras G e G. Letra G e G. É o mesmo G, apenas acrescenta a letra U e automaticamente o som dele muda. Vamos ver? Vamos ver as imagens? A primeira imagem é um pinguim. Na verdade, são vários pinguins. Então, olha só. Pinguins. Percebe que aumentou, que não é pinguim? Se fosse pinguim, aí eu escreveria com G-I, né? Então, ó, pinguim, guim. Eu escuto o som do G, U e mais o I, ok? Vamos lá, continuando. Iguana, olha só, iguana. Conseguimos ouvir o som das 3 sílabas, das 3 letrinhas, ok? Guepardo. Esse bichinho do meio que parece uma onça, não é uma onça, é um guepardo. Se eu escrever sem o U, vai ficar um gepardo. Entenderam a diferença? Gepardo, guepardo. Águia. Se eu não colocar o U, ágia. Águia. Compreenderam? E por último temos um bicho preguiça. Bicho preguiça. É muito importante vocês prestarem atenção no som da palavra. Por isso é legal vocês falarem devagar e ouvindo bem, tá? Marque um X diante das palavras em que o U é pronunciado. Nem sempre a gente escuta o som do U. Muitas palavras. Não é o caso aqui do G. Então, marque o som quando a gente ouve o som do U. Vamos ver. Águia. Você ouviu o U? Águia. Não. Você ouviu um som diferente de Gui, mas você não ouviu o U. Olha só. Pinguim. Agora eu escutei o U. Sim ou não? Sim. Iguana. Escutei o U de novo. Guepardo. Tem um som diferente de gepardo, mas eu não ouço o U, ó. Guepardo. Bicho preguiça. O som é diferente, porém eu não escuto nitidamente a letra U. Então, o X vai só no pinguim, pinguins e iguana. Ok? Viramos o livro, página 35. Leia as palavras com G e G e pinte-as de acordo com as seguintes legendas. Palavras com G, palavras com G, laranja. Palavras com G, verde. Dengue, gemada. Caranguejo, gelado. Foguete. Onde tem G, laranja. Onde tem G, verde. Podem pintar. Forme palavras organizando as sílabas. Escreva-as na linha ao lado. As sílabas estão embaralhadas. Vocês que vão formar, ok?
Tem uma sequência delas, podem fazer. Escolha 2 palavras dessa atividade e escreva uma frase com elas. 2 palavras daqui onde você formou e faça uma frase com elas. Aqui nesse último espacinho aqui da folha de baixo, tá? Complete as frases com a palavra do quadro que dá sentido a cada uma delas. Girassol, girafa, guitarra, Guilherme, águia. Olha quantas palavras com G e com G. Quando o nasceu foi uma alegria. A velocidade da é impressionante. O pescoço da é muito comprido. Hoje abril quando o sol nasceu. O som da é agradável. Complete. Leia essas palavras. Vamos ver. Morango, pêssego, pitanga, manga e figo. Agora escreva o nome das frutas no diminutivo. Lembra do diminutivo? Sim, quando é alguma coisa pequena. Morango, moranguinho. Pêssego, pesseguinho. Pitanga, pitanguinha. Manga, manguinha. Figo, figuinho. Em todas elas vamos ter o gui. Lembra do gui? G-U-I. Dê sentido às frases, completando os espaços com o diminutivo das palavras destacadas. Lembre-se de utilizar o ponto final. Olha lá, não foi um grande jogo, foi um... O que está em destaque? A letrinha que está mais escurinha, em negrito. No caso aqui, ó, o jogo. Não foi um grande jogo, foi um joguinho, ponto final. Não esqueça do ponto final. Não foi um grande fogo, foi um foguinho, ponto final. O frango não era grande, era um franguinho, ponto final. O lago não era grande, era um laguinho, ponto final. Viramos mais um pouquinho. Número 8. Organize as sílabas para descobrir o nome dos animais, depois escreva-os. Então, mais uma vez, está embaralhado. Vocês é quem vão desembaralhar e ver o nome que vai dar, ok? GG, jegue. E vou deixar para vocês fazerem, tá bom? Tem 5 bichinhos. Vamos lá no ditado das palavras? Presta bem atenção na pronúncia, tá? Garota. Gelo. Gerente. Pinguim. Guitarra. Entenderam? Forte. Guerreiro. De novo. Ok? Vamos só essas. Agora, número 10. Quais dessas palavras você teve dificuldade para escrever? Bota aqui no número 10, Paprô, se você teve dificuldade de alguma, tá bom? Se você teve dificuldade, nós vamos trabalhar um pouco mais nelas, ok? Então, é importante que vocês coloquem. 11. Complete as palavras com as letras do quadro. Depois, circule as sílabas formadas com elas, G e G. Vocês vão completar, ou vai ser com G, ou vai ser com G, ok? Então, tá lá,
girafa, gibi, geleia, gato, fogueira, guitarra. Presta atenção, observa bastante o som, tá bom?